Começando, hoje é dia 19 de novembro, temos então mais uma sessão da nossa disciplina de tópicos especiais, movimentos sociais rurais, né? Michel Mesalira hoje vai apresentar o texto da Dias de Bombardi sobre a administração e o recrutamento de indígenas no estado do Maranhão e Grão-Pará, né? Que é uma unidade da América Portuguesa, mais ao norte do atual Brasil, né? Vai lá, Michel, fica à vontade. Bom dia. Esse texto de hoje, ele foi feito então pela Camila Loureiro Dias, que é professora no Departamento de História da Unicamp, e a Fernanda Bombardi eu até acredito que ela está terminando essa tese dela na USP, em História, e ela já havia feito, a Fernanda, a graduação na Universidade Federal do Pará, com o Rafael Chamboleon, que elas vão citar alguns trabalhos, e esse tema dos descimentos, dos resgates, as guerras justas, então, pelo menos a Fernanda já pesquisa desde a graduação, e a professora Camila da Unicamp fez a graduação, mestrado na USP. Lá na graduação ela tinha estudado algo também relacionado ao tema, mas observando a atuação do padre Antônio Vieira. E no doutorado ela vai fazer lá na França para discutir a política e a economia da Amazônia antes do Pombal. Eu acho que está ali já no título desse texto a pergunta, uma das perguntas importantes, que é o que dizem então as licenças, que elas vão observar que eram concedidas pela corte e depois vai ter essa permissão vai ser da Junta das Missões, e elas vão acompanhando contexto a contexto, final do século XVII, início do século XVIII. Uma outra pergunta que é importante é como que os indígenas eram atraídos para o trabalho, fosse ele escravo forçado, fosse ele assalariado. Então elas querem observar essas dinâmicas de trabalho e a relação que existe com um sistema colonial, que é diferente do sistema colonial do outro Brasil. Ali no Pará e Maranhão, e pelo que elas vão citando já no começo ali do artigo, você vai vendo que tem uma historiografia que remete lá aos anos 1950, em língua inglesa, que já pesquisa essa região. E nós aqui, elas têm uma nota de rodapé, que elas vão citar alguns trabalhos, mas é recente, onde o trabalho é uma categoria importante. Entender essas dinâmicas de trabalho em que os grupos indígenas são atraídos para essas formas de trabalho. Até uma pergunta também que elas trazem, que a Camila Loureiro tem um outro texto que eu encontrei, ela já falava sobre esse documento também que vai ser importante, que é o Livro das Canoas. Uma pergunta que o Luiz Felipe de Alencar fazia, que era lá atrás, que era por que é que aqui na América a gente não teve um comércio de indígenas, um tráfico de indígenas como se teve com os africanos? E a resposta parece ser, a Camila Loureiro fala isso, é que havia uma taxa de mortalidade muito alta, as epidemias, as doenças, baixa expectativa de vida, então era muito frágil, então não permitia. A Camila Loureiro, já naquele texto que é anterior a esse nosso de hoje, que ela está descrevendo esse livro das canoas, por isso que o texto ele vai datar ali até 1755, que é a data final de registros que se tem nesse livro de canoas. Por ele você vai ver algo
algo até que justifica. De fato, existe essa alta mortalidade, existe as epidemias, é um problema, mas é nesses contextos, e por isso se eu olho aqueles gráficos que estão no artigo, é naqueles contextos, naqueles anos críticos, que existe a necessidade de conseguir mais mão de obra. E a Camila Loureiro, ela tem outros textos também que, particularmente, ela está até observando a cartografia da época. Aí, já no século XVII, e isso segue depois, século XVIII, existem mapas que são minuciosos em observar o espaço da Amazônia, e que vai da América Portuguesa à América Espanhola, que sai daqui do Brasil, vai até Quito, e observando o Amazonas e seus afluentes, e as disputas que vão existir entre jesuítas, carmelitas e outros grupos religiosos para que conseguissem ter contato e controle dessa mão de obra indígena. Então já havia um conhecimento geográfico, ou estava construindo, tinha essa necessidade de construir, conhecer esse espaço, fazer essas alianças, até por uma dinâmica que acho que está bem colocada nesse artigo, que é, no primeiro momento, a primazia está nos descimentos, e eu acho, ali só fazer essa definição, né, dos descimentos, dos resgates. Esses descimentos são esses acordos dos portugueses com as autoridades indígenas para que esses grupos indígenas fossem até essas unidades produtivas para fazer alguns tipos de trabalhos, e que não duravam o ano todo, né? Eles eram sazonais e também de modo assalariado. E próximo a esses locais de produção era onde esses indígenas iriam montar as suas aldeias, e a própria legislação, como elas vão mostrar, reconhecia essa dinâmica em que, quando era dada a concessão para que... Isso ali depois de 1680, quando você vai dar as concessões, porque elas estão chamando ali de moradores, e esses moradores, como elas vão observar no começo, são fazendeiros, gente com propriedade, com gado, com cana-de-açúcar. Esses moradores ali de São Luís e Belém, eles vão conseguir ter acesso a essa mão de obra, não na sua totalidade. Quando você faz esses descimentos, existe uma preocupação em manter uma parte. No começo é 1/3 do total da concessão, 1/3 vai permanecer na unidade, nesse aldeamento, para continuar a produção local ali e a reprodução natural. 1/3, o outro 1/3 vai servir para que os missionários continuem fazendo descimentos, e assim arregimentando mais mão de obra. E aí só a outra parte, o terço final, fica então com esses moradores por um tempo determinado também. Então, além de ser assalariado, ser um trabalho sazonal, existe uma duração, que com o tempo vai aumentar também. É outra coisa que elas vão observar. Tanto para esses descimentos, e os resgates, que depois vão ser a outra tônica. Nos gráficos também que elas vão apresentar, a gente vai observar isso. Lá, 1720, 1730, a tendência é aumentar os resgates, que não era uma tendência que elas mostram. Era muito, pelo menos na documentação, você não encontra um número significativo de resgates. Ou isso não está aparecendo na documentação. E no final disso tudo, já estou adiantando bastante coisa aqui, é que, através desse livro de Canoas, que é algo que não é, eu acho, não é a primeira vez que aparece aqui
nesse texto, elas já tinham colocado isso um pouco antes, o texto agora, 2017, recente, mas antes elas já tinham estudado esse livro de Canoas, que ele foi... Ele está manuscrito lá no Arquivo Público do Estado do Pará, e o título, publicado em 94, né, e o título original, que eu acho que ajuda a entender melhor esse livro, é Livro que há de servir para o registro das canoas que se despacharem para o sertão, ao cacau e às peças, e das que voltarem com escravos. E nele hão de assinar termo os cabos das mesmas canoas. Por ele, vai haver então uma troca então dessa dinâmica dos resgates pelo que elas estão chamando ali de administração particular. Essa administração, depois a gente pode conversar, eu nunca tinha ouvido assim e estudado essa administração particular, que talvez, uma hipótese que elas têm, tem a ver com o próprio contexto em que são índios que já foram escravizados lá recentemente, lá atrás, sobreviveram às epidemias, já tinham sido convertidos à religião cristã, e agora iam ser colocados no mercado entre os moradores. Não precisava mais você, portanto, entrar no interior da Amazônia para conseguir ter acesso a essa mão de obra. Então, acabavam sendo realocados entre esses moradores, que também muda um pouco o perfil desses moradores. Agora, também não é só gente com posse, com grandes posses, com produção de cana, de aguardente, mas pessoas sem tantas posses também participavam dessa administração particular. E também o tipo de trabalho, ele previa algum tipo de salário. Então eram trabalhadores livres, mas que provavelmente tinham sido no passado escravizados. Tanto essa arregimentação particular ali no final do século XVII, ele vai crescer em importância. E cresce porque existe uma produção, uma demanda produtiva com as drogas do sertão. E ali você tem um boom, no começo do século XVIII, do cacau. Parece ser algo de alto valor e que foi exportado em um volume vultoso. Então era necessário criar formas para que atraísse mão de obra. E aí que não se mudou. Tanto que elas comentam que havia no século XVI uma vontade da coroa em fazer aquilo que era feito na outra parte do Brasil, que era trazer os africanos e investir nos engenhos de cana-de-açúcar. Mas isso não acontece. Como elas observam, é o trabalho indígena escravizado e livre, que é controlado no começo pelos jesuítas e que vai passar aos poucos ao controle por a Junta das Missões, que passam a controlar, organizar, emitir alvarás em relação a essas concessões, essas licenças, para que os moradores, gente de posse e gente de não tanta posse, tivesse acesso a essa mão de obra para um arranjo produtivo local que tinha essa demanda. Então, parece que essa passagem ali, antes de chegar nesse período da administração colonial no começo do século XVIII, a passagem que vai existir ali da tendência dos descimentos para uma tendência aos resgates tem a ver com uma perda de influência da própria metrópole, né, representada no Conselho Ultramarino,
uma força conquistada pelas juntas, e um período particular em que o cacau tem um alto valor de mercado. E isso também tem um texto que elas citam do Rafael Chamboleiron, que é o professor que orientou a Fernanda na graduação e é professor na Universidade Federal do Pará, que já estudou que na América Ibérica, nesse período, a produção de cacau foi feita por trabalho de africanos escravizados. E nesse período, nessa região que a gente está falando aqui da América Portuguesa, não. É o que elas falam, assim, de novas pesquisas para poder também fazer essas comparações, porque não quer dizer que produzir cacau seja algo que só o trabalho indígena vai fazer, só um tipo de trabalho. Tem que observar o contexto, tem que observar o tipo, a unidade de produção. Como a gente observa no final do século XVII para o começo do século XVIII, essas entradas para o interior do país, elas são Essa também é uma pergunta que talvez a gente algo para se conhecer melhor o quanto se, pelo menos no texto, né, dá essa impressão de que se deixa de fazer esses descimentos, esses resgates, o quanto que essa administração particular substitui essas formas. Parece que, quando eu leio o texto, parece que substitui, né? Aumenta o acesso aos moradores à mão de obra do trabalho do assalariado ou escravo dos indígenas. O que acontece, e eu acho que que elas estão propondo, é que essa ideia que a gente tem do sistema colonial que contou com a mão de obra africana precisa ser uma coisa integrada com essa dinâmica, que não é um tráfico consolidado de indígenas, mas que criaram formas particulares nessas regiões do Brasil, que têm, como elas falam, arranjos produtivos secundários em relação a outras regiões que não podem ser tomadas como modelo, e que, como elas vão mostrar, contribuem para esse mercado atlântico. Não tá só numa produção de subsistência, não é algo pequeno, assim, é algo em grandes quantidades. E na dificuldade que existe, isso também elas vão colocar em outros textos, em quantificar. Você pega os próprios jesuítas, quando eles vão trazer esses números, é algo assim, um padre jesuíta fala em 20 mil, um resgate que trouxe 20 mil. Aí tem um outro padre que vai dizer que foram tantos milhões, 3 milhões de indígenas que foram trazidos do interior do Rio Negro. Então é difícil você fazer fazer tipo aquele database do Slave Voyage, fazer isso com esse trabalho escravo indígena. Seria algo muito legal, mas é a dificuldade de conseguir fazer com os indígenas. E o livro de Canoas, eu acho por isso que é importante para elas aqui nessa pesquisa, para ter um pouco dessas informações, porque ali você consegue também ter esse número de quantos dentro daquele período que vai de 1739 a 1755, quantos indígenas passaram, foram trazidos, e o que mais que eu tenho para dizer aqui? Oi, Michel, não estamos te ouvindo. Eu não sei se
se terminou a tua fala ou se caiu a tua ligação. Eu fiz uma pausa dramática aqui, eu estou vendo nas anotações se ficou algo de fora. Ficou bem dramática. E dentro dessa quantificação que também existe, elas sempre lembram que existe uma atração desses trabalhadores de modo ilegal. Tanto é que a ideia para essas leis que vão tirar da ilegalidade a escravização dos indígenas, que é algo também muito rápido, né? 1680 é proibido, 1686 isso já retorna. E que talvez fosse uma prática muito comum. Olha, professor, eu acho que do principal eu apresentei. Se ficou alguma dúvida, alguma questão de fora. Não, está tranquilo, Michel, está bem apresentado, né? Acho que o texto o texto é construído pelas autoras, né? E elas sempre vão nos advertindo no início, né? Dizendo que, olha, elas estão se baseando em livros, né? De descidas, de ordens de descidas e livros de resgates e o livro das canoas, né? Então, elas estão se baseando em registros da administração portuguesa no Maranhão e no Grão-Pará, né? Então, assim, tem que chamar a atenção para a precariedade do aparelho de Estado nessa época, né? Ou seja, então, os registros eles vão anotar aquilo que é um percentual muito reduzido em relação à realidade, né? A realidade da população, a realidade do recrutamento indígena, né? E das próprias expedições no Vale Amazônico, né? Eu carreguei aqui esse mapa porque ele é um mapa de 1749, né? Se vocês puderem até ampliá-lo, né? Ali tem um quadradinho bem no lado de baixo direito, né? Tem um quadradinho no mapa, vocês clicando no quadradinho conseguem ampliar a imagem, né? Então vocês vão ver ali que na entrada do vale, eu vou tentar aqui pegar uma mãozinha. Estão vendo aqui o meu cursor? Eu estou com uma mãozinha aqui, não sei se vocês estão vendo um pontinho do cursor aqui mas eu estou aqui na entrada do Vale Amazônico, onde é Belém do Pará, tá? Vocês têm aqui a Ilha do Marajó, tá? Os portugueses tiveram o domínio dessa região bem no iniciozinho do século XVII, né? A fundação do Forte de Pará aqui, né? Que é a cidade de Belém, né? Que é na entrada do Vale Amazônico, então é uma posição estratégica, né? Foi em 1616. E a partir dessa data, né, os portugueses começam a fundar vários entrepostos, pequenos fortinhos, e ao longo do Vale Amazônico vão estabelecendo várias ordens religiosas, né? Aqui vocês podem ver, por exemplo, missões de jesuítas portugueses, tá? Aqui no Médio Vale do Amazonas, tá? Aqui missões carmelitas, já no Solimões, lá adiante, né? No Rio Negro, que é esse que está subindo aqui, são missões carmelitas portuguesas também. Então, é uma ordem religiosa, né? Ao longo do Vale Amazônico, vão se estabelecendo esses aldeamentos das ordens religiosas para a atração dos indígenas, e a ilha de Marajó é a grande pedra de defesa da entrada da Amazônia. Porque essa parte norte da ilha aqui
que aparece muita água, né, no mapa, ela não é navegável, certo? Isso aqui é uma região muito perigosa para navegação, por causa das pororocas, né? E aqui que acontece aquele choque das águas do Amazonas com o mar, né? Então, normalmente, a navegação do Amazonas era sempre feita por esse lado aqui, ao leste da Ilha do Marajó. Por isso que o domínio de Belém do Pará dava uma entrada, dava um domínio estratégico aos portugueses e para ter o domínio interno do Vale Amazônico, né? Então, assim, há uma estratégia territorial dos portugueses, né, de dominar primeiro o Baixo Vale, o Médio, até o Alto Vale Amazônico e os seus afluentes principais, né? Então, assim, aqui na ponta do mapa, bem aqui na pontinha, tem a ilha de São Luís e o Maranhão, propriamente dito, né? O Maranhão ele tem uma outra bacia hidrográfica, né? São aqui o Rio Mearim e outros rios que descem para o estuário que fica em frente à ilha de São Luís, a ilha do Maranhão, né? Então, assim, é uma fortificação também que os portugueses, na verdade, foi construída originalmente pelos franceses, né? Depois foi tomada pelos portugueses, né? Então, a São Luís foi fundada em 1612, Belém foi fundada em 1616, né? Aqui, Óbidos, já no início do Médio Vale Amazônico, foi fundada em 1698, né? Manaus, que está aqui na entrada do Rio Negro, né? Esse aqui é o Rio Negro. E na entrada do Rio Negro com o Vale Amazonas está a cidade de Manaus. Aliás, Manaus era o nome da tribo, do grupo, do povo que vivia naquela região, né? Os manauaras, né? A fortificação de Manaus foi fundada em 1669, né? Então, assim, as autoras estão tratando de um período onde o domínio português na Amazônia estava sendo construído, certo? Quer dizer, ele ainda não estava dado, ainda não estava resolvido. Ele estava em processo de internalização, esse domínio português, que é entrando no Vale Amazônico, tomando os pontos estratégicos, estabelecendo fortins e missões, né, que acabavam aldeando esses indígenas, né? Esses indígenas aldeados, né, eles eram, obviamente, sedentarizados, né, e disciplinados pelos padres, né, no trabalho para os colonizadores também, e além do trabalho para os padres, né? Então, o recurso ao trabalho indígena aqui é tão forte como aqueles da mita e da encomenda que a gente vê na América Espanhola, certo? Assim, é um recurso de trabalho, né? Tudo isso que acontece no Amazonas, em alguma medida, acontece também no resto do Brasil português, certo? Só que não com essa intensidade, né? Não com essa forma sistemática de captura, né? Agora, esse processo, ao mesmo tempo que ele é de colonização, né, ele é também de despovoamento. Acho que isso é uma informação adicional que as autoras não estão preocupadas com isso nesse momento no texto, elas estão focadas nos descimentos e nos resgates, né? Mas é um despovoamento, né? O Vale Amazônico ele era muito povoado e a arqueologia mais recente está provando isso, né? Ele era densamente povoado, né? Então essa ocupação portuguesa ela acelerou um processo que já vinha em curso, né, do contato com o europeu, que é um processo ambiental aí complexo também, das epidemias, das doenças, né? A gripe, a varíola, as viroses e todas as doenças que os europeus vão trazendo, né, elas devastam essa população do Vale Amazônico, né? Então, assim, não é um período que é de colonização seguida de despovoamento, né? Porque normalmente as pessoas associam colonização a povoamento, né?
No caso da América, é clássico isso, né? Que nos primeiros 2 séculos de ocupação das 3 Américas, né, foram 2 séculos de brutal despovoamento. Né? Então, aqui não é diferente, né, do que acontece em outras regiões. Né? Então, havia essa fragilidade do domínio sobre o trabalho indígena, né, por diferentes circunstâncias, né? Às vezes é por fuga, outras vezes por indisciplina e, frequentemente, por mortes. Né? Esses indígenas precisavam ser recapturados com frequência para quem quisesse manter alguma atividade econômica regular, né? A partir do trabalho desses indígenas. Então, acho que essa é uma questão importante. Né? A legislação portuguesa ela abria aquela brecha, né? Como o Michel explicou. Né? Ou seja, a rigor, em princípio, era proibida a escravização indígena. Né? Mas existia aquela exceção para o caso de guerra justa. Né? A guerra justa ela podia ser para aquele grupo indígena que se recusa, né, à catequese, um grupo indígena que recusa a presença de padres pode ser alvo de guerra justa. Sendo alvo de guerra justa, os capturados, homens, mulheres e crianças, eram legalmente escravizados. Né? Eram legalmente escravizados. Então, essa é uma situação. A outra situação é que o direito português vai estabelecer uma tutela sobre os indígenas não escravos. Né? E essa tutela é a partir da administração. Né? Tanto da administração pelas descidas autorizadas publicamente pelos governadores, pelo Conselho Marino e pelaquela junta das missões, né? Como depois a administração particular de indígenas. Né? O que implicava a administração particular dos indígenas? Era uma obrigação que os portugueses tinham de catequizar esses indígenas, né? A mesma obrigação que os padres também tinham, obviamente, né? Mas eles podiam se servir do trabalho desses indígenas. Né? E esse trabalho indígena forçado e tutelado pela legislação, era previsto nas ordenações filipinas, certo? O pagamento de salário. Certo? Então, quando as autoras aqui falam da previsão do pagamento de salário, é a soldada, né? Que é assim que é chamado, vamos dizer, uma espécie de soldo, né? Que é previsto pelas ordenações filipinas. Né? Só que os proprietários no Brasil não praticavam isso, não pagavam salário aos indígenas. Né? Quando muito proviam a sua alimentação. Né? Então, assim, ainda falta muito, por exemplo, em relação aos estudos bem mais avançados que a gente tem em relação à escravidão africana, né? Porque a escravidão africana ela tem estudo para diferentes conjunturas, tem estudos demográficos, tem estudos de natalidade, mortalidade muito mais precisos, porque ela era mais documentada também. Né? Enquanto que a escravidão indígena ela é presente, ela existe, mas ela é menos documentada. Né? Então, acho que esse é outro problema adicional. E, frequentemente, era patriarcal, né? Ou seja, uma escravidão onde as crianças capturadas eram colocadas para o trabalho doméstico como aquela expressão como quem entra para a família. Né? Ou seja, com a escravidão africana isso também acontecia, né? Mas assim, com a escravidão indígena isso vai acontecer com mais frequência e é maior a dissimulação, né, dessa situação encoberta. Né? Então, elas citam também o estudo clássico, né, de um dos pioneiros do estudo da escravidão indígena no Brasil, que é o John Monteiro, né, naquele livro Os Negros da Terra, que estuda o caso da escravidão, principalmente em São Paulo, né? Que São Paulo é um outro polo importante, já num período até anterior a esse do Pará. Né? O grande período de escravização e administração indígena em São Paulo é a primeira metade do século XVII. Né? Entre 1600 a 1650 é quando os paulistas fazem as capturas mais importantes. Né? Em Guaíra,
no Paraná, em Itape, no Rio Grande do Sul, de indígenas que já estavam aldeados por, aí no caso, jesuítas espanhóis, né? Os jesuítas espanhóis são vistos como, aí já como funcionários do rei da Espanha, né? São adversários dos paulistas, né? É uma outra situação, né? Bom, mas aqui para o contexto amazônico, eu acho importante isso, que esses dados que as autoras trazem, né? Que o Michel nos falou aí, né? São dados numericamente bastante expressivos, né? Principalmente se for confrontar com a escravidão africana nessa região, né? Que cresceu mais para o século XIX. No século XVIII, ainda, elas dão um dado, né, de 2.000 e poucos africanos para todo o período do século XVIII. Né? Então, assim, em comparação aos mais de 20.000 indígenas registrados, né, naqueles livros, era um percentual menor, realmente, de africanos. Né? A exploração do Vale Amazônico ela vai ter uma peculiaridade também bem diferente, né? A tendência vai ser o estabelecimento de uma espécie de domínio do capital mercantil, a partir do Porto de Belém e dos entrepostos ao longo do Vale Amazônico, certo? A região de fazendas ela é muito próxima aqui de Belém, assim como no Maranhão, é muito próxima de Alcântara e da ilha de São Luís e dos municípios mais próximos da capital do Maranhão, né? Então, assim, a colonização com fazendas, né, com estabelecimentos de propriedade, ela é bem menor em relação à exploração mercantil de comunidades aldeadas no interior, certo? Porque aqueles aldeamentos jesuítas, carmelitas e franciscanos no interior do Vale Amazônico vão ser grandes produtores das chamadas drogas do sertão, né? que é o extrativismo amazônico que vai ser exportado via Porto do Belém. Né? O cacau, as autoras chamam atenção para um destaque, né? Elas não sabem ainda, não há ainda pesquisa do peso do cacau, se é de fato o cacau plantado e cultivado, ou se é o cacau extraído da floresta, que também existe, né? Só que não existe concentrado. Ou seja, o cacau na floresta ele está assim, espalhado no meio da mata. É diferente de uma lavoura de cacau, né? que implica numa floresta de cacau no meio de palmeiras e tal. É também um tipo de agrofloresta, né? Mas as atuais lavouras de cacau elas concentram os pés de cacau numa propriedade, né? Naquele tempo, né, os indígenas aldeados ao longo do Vale Amazônico entravam no mato e iam coletando castanhas, peles, couros, cacau, urucum, todas essas essências aí da floresta que eram muito valorizadas para exportação pelo Porto de Belém, né? Então, assim, há um crescente processo, né, de domínio do capital mercantil português no Porto de Belém, né, sobre essas populações, né? Agora, o trabalho indígena ele vai ser muito difícil de ser controlado além das primeiras capturas, certo? E isso é uma realidade no Vale Amazônico, né? Que há uma tendência dessas comunidades se transformarem em como eles chamavam no século XIX, em tapuios, né? Tapuios são indígenas destribalizados, na verdade são nacionais, né? São brasileiros, são pessoas que falam a língua portuguesa, já não falam mais as línguas indígenas, né? Vivem ao longo do Vale Amazônico, né? Como resultado daquelas descidas, daquelas capturas e também e da escravidão compulsória, da escravidão legalizada que teve em várias janelas durante o período, né? Então, assim, os portugueses vão experimentando uma série de procedimentos, né, para agregar essa força de trabalho ao processo de
colonização e de exploração desse território, né? Aí as autoras vão levantar aquelas contradições, né, que existiam entre os colonos e os padres, né, como o incidente dos Beckman, no Maranhão, né, que elas relatam ali. Vocês viram, né? Então, na historiografia, assim, aparece assim aquele incidente dos Beckman como o início do movimento nativista brasileiro, né? Que é uma forçação de barra, né? Como se fosse ali o início de uma consciência nacional, tal, né? Bom, eu acho interessante até esse tipo de presunção, né? Porque a consciência nacional é uma consciência, antes de mais nada, escravista, né? Porque o que os Beckman queriam era escravizar diretamente os indígenas sem ter nenhuma mediação dos jesuítas, né? Então, simplesmente botaram os jesuítas no navio e mandaram de volta para Portugal, né? Era parte do movimento dos Beckman. Mas os jesuítas também não eram nada inocentes, né? O que os jesuítas queriam? Queriam ter o monopólio do trabalho indígena. Essa era a acusação que os proprietários faziam aos jesuítas, né? Que os jesuítas não é que estivessem protegendo os indígenas da escravidão, né? Os jesuítas se serviam do trabalho indígena, né? E queriam ter um monopólio dessa exploração. Esse aqui é o debate, né? Então, a partir de 1700 da década de 1750, né, com o início do governo do Pombal, né? E ele tem como experiência até a própria administração do irmão dele, né? As autoras citam isso no final do texto, né? O irmão do Pombal foi governador do Maranhão do Grã-Pará. Então, quando ele faz o processo do diretório indígena, né? Que é um processo de laicização da administração indígena, de afastar as ordens religiosas e aí, no caso, principalmente os jesuítas, né? As outras ordens continuam funcionando na Amazônia, mas os jesuítas são expulsos de todo o império colonial português. Tá? A acusação que Pombal faz é que era um Estado dentro de um Estado, que eles não queriam se submeter ao poder real. É como se fosse um Estado paralelo dentro da administração. Depois, os espanhóis vão fazer a mesma coisa com os jesuítas no mundo espanhol. Né? Então, assim, há um processo de mudança, né, das políticas coloniais em relação aos indígenas. Se os padres vão, durante um certo período, ser importantes para a atração, para a catequese e para a disciplinarização desses indígenas, há um determinado momento que a ação desse clero vai ser muito complicada para a permanência das práticas dos colonos, né, dos proprietários brancos, né, que vão querer recorrer mais abertamente à mão de obra indígena. Né? Então, o que a gente tem aí são formas de recrutamento compulsório de trabalhadores. Né? A mortalidade era alta porque a mortalidade sempre foi alta no regime escravista, seja ele africano ou indígena. Né? Então, os paulistas também, quando capturaram indígenas guaranis na região de Guaíra, no Paraná, e no Planalto Meridional do Brasil, nessas regiões aqui, dos atuais 3 estados do sul, né, do Brasil, se calcula que foram entre 250 e 300 mil indígenas que foram mandados para São Paulo, né? Mas que metade morreu no caminho. Por quê? Porque são condições do cativeiro e da captura, né? Assim como boa parte dos africanos morriam nas capturas no litoral da África, que também foi despovoado, né? E também na travessia, muitos morriam na travessia. Né? Então, a escravidão é uma máquina de moer carne humana. Né? Então, ela vai, tanto em relação à população indígena como em relação à população africana, exercer um papel fortemente despovoador, né? E depressor, né? Dessas condições. Né? O que mais? Professor, um pontinho ali
dessa perda de influência dos jesuítas e esse despovoamento, né, que o senhor fala ali dessas vilas que estão ali bem no litoral. Elas falam um fator que é o crescimento dessas vilazinhas, que crescem, São Luís e Belém, e aí já não dão conta, e vão vendo que até a coroa meio que mandava algumas ordens para que eles aumentassem a formação dos próprios missionários, que aumentasse a construção desses aldeamentos para dar conta desse crescimento. Mas, além disso, o que elas estão tentando justificar ali, porque que tem um contexto maior que está passando esse controle que a população local está fazendo dos indígenas, dessa forma de trabalho. Mas eu ainda quero voltar lá, eu ainda não sei se essa mudança que existe ali, que elas vão vendo ali, dos descimentos, dos resgates e depois essas administrações que vão ser feitas menos por jesuítas e mais pelos moradores locais, se isso então, dali por diante, ou se é o recorte que elas estão fazendo. Bateu ali no teto, 55, e depois você não vê outras. Se essa é a forma principal e não tem outras, ou essas continuam, porque elas vêm até descimentos que são essas missões que são feitas por essas populações locais que conseguem essas licenças e aí fazem a guerra justa e fazem também um resgate ao mesmo tempo. Sim. Agora, o resgate, a guerra justa, ela vai ser mais rara, certo? Ela era mais rara porque ela implicava numa carta régia. Então, assim, não era fácil acontecer legalmente uma guerra justa, mas ela vai ter períodos onde a coroa vai liberar, né? E tem períodos que a coroa vai proibir completamente, certo? O que acho que o que as autoras colocam é o seguinte: há uma progressiva formação de política de redução dos indígenas, né? Redução no sentido de aí não é no sentido demográfico de diminuir em número, mas é redução no sentido de aldeá-los, certo? A busca dos aldeamentos ao longo do Vale Amazônico vai ser a forma de se consolidar o poder português nesse território, né? Através desses aldeamentos feitos, né, em torno dos fortins militares e também em torno, principalmente, né, das missões de jesuítas, carmelitas e franciscanos, né, desses grupos religiosos, né? Com o tempo, o que o governo vai fazer? O governo vai... Vocês podem ver ali que estavam já fazendo capturas no Rio Negro. Se vocês olharem o mapa amazônico, o Rio Negro está lá, ele já é Alto Amazonas. E depois do Rio Branco. O Rio Branco é esse que sobe para o atual estado de Roraima, certo? Então, assim, os caras estavam indo muito longe já, né? Ou seja, no século XVIII, a presença portuguesa no Vale Amazônico corresponde quase que na mesma medida do que é hoje, né, a Amazônia brasileira. Então, assim, foi uma longa progressão através dessa expansão, vamos dizer assim, fluvial. A expansão é fluvial e o domínio é fluvial. O que os indígenas vão fazer é começar a fugir dos rios, né? Então, vai ficar só ao longo dos rios os povoados já destribalizados, aquelas antigos fortins e os antigos aldeamentos, que vão ser assumidos por administradores civis a partir de Pombal, né? O diretório vai fazer com que administradores civis, né, tutelem esses aldeamentos. Alguns vão ser emancipados, transformados em município, como Manaus, por exemplo, Tefé, Óbidos, né? São cidades que vão ser... Altamira, né? São cidades que vão ser transformadas em municípios, mas que eram originalmente aldeamentos indígenas controlados por sacerdotes, né? Das mais diferentes ordens religiosas. E depois, no século XIX, vai haver uma preocupação
do governo aí já do Império do Brasil, né, em estabilizar essa ocupação nos territórios mais ponteiros, né? No caso do Rio Branco, por exemplo, né, vão se criar fazendas reais, ou seja, como se fossem fazendas do Estado, tá? Fazendas estatais, né? Vão mandar gado para aquela região, né? Porque o Rio Branco é uma região já no norte do Amazonas, onde a floresta começa a diminuir e começa a reaparecer o cerrado, né? É um cerrado ali que faz fronteira com a Venezuela. Se vocês forem pegar um mapa da vegetação natural do Brasil, vão ver ali que no centro e no norte de Rondônia, Rondônia não, desculpe, Roraima, né? No centro e norte de Roraima, né, que é na região do Rio Branco, né, é ali que tem campos nativos, né, que é meio que um cerrado, assim, e onde já vão introduzir o gado, né? O gado também é introduzido em todo o Vale Amazônico, né? Todo o Vale Amazônico tem um boi, né, que é criado naquele sistema esquisito deles, né, que é fazer o boi avançar para a várzea quando o rio está na vazante, né, e depois manda o boi lá para dentro do mato quando o rio enche, né? Em algumas regiões hoje o boi nem volta para o mato, o boi fica em serras, meio que flutuando na água, né? Porque na época das cheias nem sempre essa população ribeirinha tem acesso aos terrenos de terra firme, né? O Vale Amazônico tem essa dinâmica também, né? Ou seja, a sazonalidade é tudo aqui, né? Ou seja, são 6 meses de inundação e 6 meses de seca, né? A inundação faz com que o rio Amazonas, numa determinada região ali, o sujeito não consegue nem ver a outra margem, né? Tal é a distância, né? Pode chegar a mais de 30 quilômetros de distância de uma margem à outra. Então, você não vê, mas é um mundo de água doce, né? Quando tem a vazante, aí diminui essa caixa do rio, né? E as pessoas ocupam, até com pequenas criações e coisas assim, né? Então, a vida do ribeirinho da Amazônia é uma vida num bioma muito específico também, né? Que tem esse regime de águas que muda sazonalmente, né? E é onde está a maior parte da população colonizada, né? Está nesse vale amazônico, sujeito a essas mudanças. Por isso que na Amazônia é pouco, eu acho que elas falaram muito rápido ali das concessões de Sesmarias, certo? E diziam que a maior parte dos captores, não sei se vocês repararam ali, a maior parte dos captores eram gente rica que tinha algumas Sesmarias. Mas depois vão aparecendo muitos captores que não possuem Sesmarias. E tem até uma espécie de popularização da escravidão indígena, né, com gente mais pobre também capturando indígena, né? Então, o indígena fica acessível, né, até ao colonizador não tão apetrechado de recursos, né? Mas esse domínio do indígena é o domínio do trabalho indígena, não para colocá-lo num latifúndio, como no resto do Brasil, entendeu? Porque esse índio não vai ficar preso numa fazenda, né? Só em regiões ali ao redor de Belém e tal, Cametá e outras, tem fazendas, Marajó tem fazendas, tudo bem. Mas ao longo do Vale Amazônico, esse indígena recrutado ele vai trabalhar no extrativismo, que é uma coisa de território del rei, né? O território reiuno, território público, né? Não é de um domínio de uma pessoa. Então, o sujeito vai entrar lá e vai lá no sertão profundo, num castanhal, recolher castanhas, né? Ou vai recolher urucum na floresta, vai recolher espécies finas de madeira ou peles de animais de caça, que também eram muito procuradas para exportação nessa época, né? Então, é o tipo de trabalho ligado ao extrativismo, né? O cacau, ele é um pouco extrativo e um pouco cultivado. Então, é isso que as autoras, né, pontuaram ali, né? Mas, assim, para a gente ter um conhecimento mais preciso dessas relações nos séculos 17 e 18, né, eu acho importante, né, levar em conta esse contexto, né, que são diferentes
procedimentos, né, em relação à administração e ao recrutamento dos indígenas. Esse recrutamento, mesmo quando o indígena é considerado juridicamente livre, não quer dizer que ele não esteja sujeito ao trabalho forçado. Certo? Isso elas chamam a atenção lá desde o início. Né? O trabalho livre assalariado é uma ficção, e é uma ficção na legislação das ordenações filipinas. Né? Ele não acontece. O que acontece aqui é o trabalho forçado dos indígenas, né? E não havia nem a monetarização suficiente para pagar os salários deles. Né? Isso não rolava. Né? O dinheiro corria muito pouco dentro da colônia, né? Mesmo entre os proprietários, né? Também. Né? Então, imaginar que os indígenas tivessem sido assalariados aqui nesse período é mais uma ficção legal. Né? Então, assim, o desafio para a gente entender a sociedade amazonense em formação nos séculos 17 e 18, né? Essa sociedade colonial amazonense, ele é bem complicado mesmo, né? Porque o sertão é enorme, né? O território, né, de exploração é muito grande, né? E sertão aqui no sentido, não é no sentido nordestino do termo, né? No sentido português mais amplo, né? Que é um território indeterminado, né? Um território grande, interiorano e indeterminado. Né? Então, esse é um grande sertão, onde a eficácia e a eficiência das normas pensadas pelo Conselho Ultramarino, pelo rei, por seus ministros e pelos governadores gerais do Grão-Pará, são muito pouco eficazes para dar conta da realidade. Certo? Ou seja, uma coisa é o rei decidir lá, está proibida a escravidão na Amazônia. Pronto. Não quero mais. Né? Bom, como é que vai fazer com a realidade existente, né? Que é a escravidão indígena generalizada que existia nessa região do Brasil e também nos outras capitanias, né, do sul, do centro da América Portuguesa, também era muito presente. Né? No século XVII, há uma forte ocupação do sertão nordestino, né? Aquilo que os autores chamam de Guerra dos Bárbaros, né? Quando vários grupos macro-G do sertão nordestino vão ser alguns compulsoriamente aldeados, mas em grande parte muitos são legalmente escravizados por guerra justa, né? Chamada Guerra Justa. Né? Há uma guerra também contra os botocudos do Vale do Rio Doce, né? Os Krenak, que até hoje resistem lá naquela região. Né? E há o recrutamento forçado e a escravização de indígenas em todo o sul do Brasil. Né? Então, assim, isso é muito presente em outras partes do país. Mas no Grão-Pará, essa escravização indígena ela ganhou um âmbito, né, uma abrangência muito grande. Né? Agora, ao mesmo tempo que ela era grande, ela tinha essa fragilidade. Né? Porque esse escravo indígena ele também não estava preso a uma propriedade. Né? Ele é um trabalhador compulsório que vai, aos poucos também, preferindo viver em vilas, em cidades, na beira do rio. Ele não vai querer mais viver no sertão. Ele vai adquirindo também determinados hábitos do colonizador. Né? Ele não é mais um indígena. Também não é um português. Né? Ele é uma parte de uma população ribeirinha, né? Que vai ter toda uma relação com o colonizador a partir desse momento. Mas essa relação de subordinação ao colonizador não vai se dar mais no domínio sobre a propriedade fundiária. Certo? Acho que no caso do Grão-Pará, a propriedade fundiária é muito pouco relevante para entender o domínio sobre esses indígenas. Né? Que mais?
Tá, aqui eu já anotei as coisas que eu queria falar aqui, né? Sobre... Bom, a administração dos indígenas particular é aquilo, né? Ou seja, é uma espécie de tutela que um colonizador tem sobre indígenas, como se o indígena fosse juridicamente um incapaz. Certo? Então, frente ao direito português, e a gente pode dizer que isso é presente ainda hoje, né? Essa discussão sobre a incapacidade indígena é um problema complexo, né? No caso dos indígenas hoje no Brasil, pode servir de proteção a comunidades não contactadas, por exemplo, né? Mas pode servir também de tutela do Estado sobre a vontade de aldeamentos indígenas que são contrariados pela política de Estado, né? No atual governo, a gente vê isso bem claro, né? Quando garimpeiros e madeireiros entram nas reservas indígenas e a FUNAI autoriza isso, né? Então, está tudo bagunçado, né? A FUNAI autoriza isso porque quem deveria defender os indígenas pela legislação brasileira seria a FUNAI, né? A FUNAI exerce a tutela sobre... E a tutela, ela digamos assim, ela tem uma gradação hoje, né? Um indígena pode, por exemplo, sair da sua aldeia e atacar um garimpeiro e matar 10, 20, 30 garimpeiros. Ele não vai ser... Ele é considerado inimputável por esse crime, né? Porque ele é como se fosse um irresponsável, um menor de idade, né? Então, ele não tem essa punibilidade, dependendo do grau de integração que ele tenha com a sociedade nacional. Mas, frequentemente, os indígenas não são imputados por esses crimes, né? Isso é algo, vamos dizer assim, que dá uma certa proteção, né? Mas essa proteção é, ao mesmo tempo, né, uma forma de subcidadania para essas populações, né? Acho que é algo bem sério. E vem do direito colonial português, né? É um sentido paternalista, como quem diz assim, ó, são menores, são incapazes, são pessoas que precisam da tutela de algum homem branco, né? Não é nem mulher, é homem branco, né? Porque é aquele que exerce o poder pater familias, né? E no direito das ordenações filipinas tinha que ser um homem mesmo, né? Então, esse homem recebia indígenas para administrar. Esses indígenas, que ele podia se servir do trabalho desses indígenas, mas ele tinha também a responsabilidade por sua catequese, né? Cristianização e tal, né? Ensinar a língua portuguesa, a assimilação desses indígenas. Com Pombal, vem também uma política maior de assimilação dos indígenas, né? Ou seja, a expulsão dos jesuítas vai fazer com que a política de assimilação e de difusão, inclusive, da língua portuguesa mais acelerada entre os indígenas vai ser realizada no período ao final do século XVIII, com maior aceleração até, né? Então, assim, é uma nova onda, né, de colonização, né? O projeto do Diretório Pombalino, ele tira a tutela religiosa e estabelece uma tutela civil, estatal, sobre os aldeamentos indígenas, né? Entendendo que essa tutela civil vai agregá-los à sociedade luso-brasileira, né? Vai transformá-los em portugueses, em súditos do rei. O projeto é esse, é transformar os indígenas em súditos do rei, né? Como se fossem portugueses pobres, né? Mas, né, mesmo o período pombalino vai conviver com o trabalho forçado e a escravização indígena, né? Tem um barulho no fundo que eu tenho uma obra aqui no vizinho que está uma beleza, mas faz parte, né? Bom, pessoal, para a semana que vem, nós temos um movimento lá em Pernambuco para estudar, né, que é o da Pedra do Rodeador, né? Que é um movimento
messiânico, com características muito peculiares, né? Que foi ainda até muito pouco estudado, né, pela historiografia brasileira. Né? E vai ser apresentado pela Maria Luísa, se não me engano, né? Que está aqui. Não, ou não. Bom, ela estava no início da aula. A Maria Luísa mandou avisar que ela teve que sair para participar de uma atividade com os alunos dela. Mas ela disse que vai apresentar semana que vem o texto, tranquilamente. Oi. Mas depois ela disse que mas vai apresentar, né? Isso. Ela vai apresentar sozinha ou vai apresentar com mais alguém? Eu só tenho o nome dela anotado aqui. Ai, professor, isso eu não sei, ela não falou nada. Tá certo. Né? Mas, assim, pelas minhas anotações, está ela sozinha. Se alguém quiser dividir com ela essa apresentação, também podem fazer. Né? Então, fiquem à vontade para pensar nessa alternativa. Tá bom? Professor. Fala, Ana Carolina. Eu perdi minha anotação que falava quem está fazendo o grupo comigo para o texto da Magda Risse. Se tu puder me elucidar isso, agradeço. É sobre a cabanagem, né? Isso. O Pedro já se manifestou ali no chat. Isso, é o Pedro Lucas. Isso, exato. Obrigada. Legal. Acho que vocês têm um e-mail um do outro, né? Para conversar, né? Deixa eu ver. E a Raquel também, né? A Raquel também está listada. Isso. Bom, eu vou dar um pause aqui na nossa